Hoje nós vamos começar nossa aula no capítulo 12, Crise de 1929. Então, nós vamos ver que nesse capítulo, os pontos principais que nós precisamos prestar atenção os significados da organização econômica entre as décadas de 1920 e 1930. Identificar como se estruturava a vida econômica e social dos Estados Unidos ao longo dos anos 1920 e como isso acabou levando à eclosão da crise de 1929. Nós precisamos entender os fenômenos relacionados à crise de 1929 nos Estados Unidos e no mundo, percebendo seus efeitos sociais e políticos. Com base nos mecanismos econômicos do New Deal, nós vamos compreender o processo de recuperação econômica experimentado pelos Estados Unidos na década de 1930. A crise de 1929. O século XXI emergiu na era da globalização com as economias dos países profundamente interligadas. Por causa disso, frequentemente acompanhamos notícias sobre acontecimentos econômicos ou políticos em diferentes regiões do planeta e a interferência deles na economia global. Embora o capitalismo, na fase da globalização dos mercados, tenha se consolidado nas últimas décadas do século XX, o ano de 1929 marcou o início de uma crise econômica que também atingiu dimensões mundiais, abalando profundamente as economias capitalistas da época. Estados Unidos no pós-guerra. Durante a Primeira Guerra Mundial, o governo dos Estados Unidos promoveu material bélico e de primeira necessidade a Tríplice Entente, tornando-se seu principal fornecedor. Assim, com o fim da guerra, o eixo da economia mundial deslocou-se da Europa para os Estados Unidos. Entre 1919 e 1929, o crescimento da economia estadunidense foi notável, sobretudo pela grande participação do país na reconstrução europeia. Tal crescimento projetou a nação à condição de potência econômica internacional, superando a influência do capital inglês, que era o principal até então. Nós vemos então como principais temas, são dois temas cruciais nesse capítulo. Um que é o desenvolvimento do sistema capitalista e a eclosão e consequências da Primeira Guerra Mundial, em todo o mundo. E também esses elementos nós vamos ver que são decisivos para a compreensão da crise de 1929 e da depressão da década de 1930. Nós vamos perceber que os contextos políticos, sociais e econômicos da Primeira Guerra Mundial vai mudar a realidade mundial. Então, isso vai ser o ponto crucial da crise de 1929. Nós vamos perceber também que a prosperidade e a liderança econômica dos Estados Unidos no mundo contemporâneo, elas vão se acentuar depois da Primeira Guerra Mundial, quando o centro do Ocidente se deslocou da Europa para os Estados Unidos. Esse deslocamento deveu-se principalmente às condições favoráveis em que os Estados Unidos saíram da Primeira Guerra Mundial. Costumes sociais nos loucos anos 1920. A prosperidade econômica dos Estados Unidos na década de 1920 repercutiu nos costumes e no comportamento social. A visão otimista do futuro e a valorização da alegria e da diversão contribuíram para a difusão de um novo estilo de vida, o chamado American Way of Life, a crise econômica e o crash da Bolsa de Valores. A partir de meados da década de 1920, lentamente os mercados consumidores externos se retraíram devido à retomada da produção agrícola e industrial na Europa. Ignorando essa tendência, os empreendimentos estadunidenses continuaram acelerados, provocando uma crise de superprodução em diversos setores da economia. Paralelamente, ocorria a queda do consumo interno, porque os salários não acompanhavam a alta dos preços das mercadorias. A situação piorou com a falência de muitas indústrias, o que gerou em uma reação em cadeia, desemprego e nova queda no consumo.
Nesse contexto de instabilidade, a maioria dos investidores perdeu a confiança na solidez financeira das empresas e colocou suas ações à venda. O enorme número de títulos disponíveis no mercado financeiro fez com que os preços despencassem. Em 1929, a crise atingiu o momento mais crítico. O pânico dos investidores cresceu em 29 de outubro. A situação se agravou quando mais de 15 milhões de ações foram postas à venda, provocando o crash, isto é, a quebra da Bolsa de Valores. O crash ocorreu porque o preço das ações despencou e as negociações ficaram praticamente paralisadas, causando sérios prejuízos aos acionistas. O efeito da quebra da Bolsa de Valores logo se fizeram sentir e a economia dos Estados Unidos entrou em colapso com mais falências de bancos, indústrias e empresas de outros setores produtivos, seguidas pelo aumento generalizado do desemprego. A crise econômica desdobrou-se em grave crise social, causando forte queda no nível de renda e o empobrecimento de grande parte das famílias estadunidenses. A expansão da crise. Nós vamos perceber que a crise ela vai se alastrar por diversos países, não só nos Estados Unidos. A gente vai ver que ela chegou no Brasil, que essa quebra vai então influenciar nas exportações de café, os cafeicultores brasileiros também vão entrar em crise, e aí nós vamos ver que essa foi a primeira crise profunda do sistema capitalista. E nós vamos perceber que na década de 1930, os países capitalistas, cada um à sua maneira, vai buscar meios de enfrentar e combater a depressão da economia mundial. Nesse contexto, nós vamos perceber que os Estados Unidos, para a sua superação, vai ter a necessidade de intervenção do Estado na economia, conforme a política do New Deal. Ela vai representar uma nova organização econômica que vai se chocar com o princípio da autorregulação do mercado. Em outras palavras, nós vamos perceber que o fim da crise foi resultado da política intervencionista de Roosevelt sobre a economia, que era oposta aos princípios defendidos pelo liberalismo econômico. Uma saída. Que seria essa saída? A política do New Deal. O que vai ser isso? Eleito presidente dos Estados Unidos em 1933, Franklin Roosevelt enfrentou em seu governo o desafio de superar a depressão econômica que se seguiu à crise de 1929. Visando estimular a geração de empregos e, consequentemente, aumentar a renda das famílias e a respectiva capacidade de consumo, o governo tomou a dianteira nos investimentos em infraestrutura do país. Foram construídos portos, hidrelétricas, rodovias, prédios públicos e casas populares. Ocorreu também o aumento da emissão de moeda e o financiamento facilitado com a aplicação de juros baixos para os setores produtivos, além da criação de programas de assistência social. O Estado assumia, assim, uma postura intervencionista, controlando setores da economia. Essa política, denominada New Deal, Novo Acordo, opunha-se ao liberalismo econômico praticado nos Estados Unidos até então. Apesar das críticas de alguns empresários, o New Deal tirou o país da sua crise mais profunda, promovendo então a retomada do crescimento econômico já na segunda metade da década de 1930. Ainda hoje, a intervenção estatal nas economias capitalistas divide opiniões. O debate reacendeu a partir de 2008, quando o capitalismo globalizado conheceu sua primeira grande crise, cujo início também foi nos Estados Unidos e alcançou escala mundial.